Pessoal, agora a gente vai passar para uma parte muito importante, que são os aspectos práticos do apadrinhamento afetivo, que nós vamos fazer no formato de perguntas e respostas aqui para a Hari e para a Carisa. O que é o mais importante na construção dessa relação de apadrinhamento? Olha, é o amor e o limite, né, gente? Porque amor sem limite não tem desenvolvimento. Então, se a gente está falando do apadrinhamento e do afeto, que esse é o que vai mais contribuir, então, além de dar esse afeto, ter essa entrega afetiva, precisa dos limites. Para qualquer desenvolvimento saudável, isso é necessário. Mas o importante é não desistir, mesmo dentro dos limites, você estar presente. Vocês vão ver, né, mais para frente o depoimento do Rômulo, que foi um afilhado, e que ele testou muito os padrinhos, eles foram estabelecendo limites, mas eles estavam presentes, e foi isso que contribuiu para o sucesso da relação. Exato, e esses limites, ele pode ser acolhedor, afetivo. Às vezes as pessoas, Rafa, ficam preocupadas, já sofreu tanto, como que eu vou dizer isso, ou vou... Gente, eles vão ficar emburrados, ou não vão gostar na hora, mas eles precisam entender, eles cresceram às vezes meio soltos, sem entender o certo e errado, até onde que vai o meu direito e começa o teu, né? Então, quando você mostra até onde ele pode ir, que tudo na vida tem consequência, você está preparando ele para a vida. E dá para se fazer isso de um jeito afetivo. Ser firme, quando tiver que ser bravo, mas mostrar que isso não faz o amor acabar. Não é o fato de eu não gostei do que você fez, tô brava contigo agora, que vai fazer eu parar de gostar de você ou eu vou te deixar por causa disso. Mas eu vou porque a vida, se eu não te mostrar, a vida vai te mostrar. Sim. E aí vai ser pior, né? Sim. Que é natural, né, Hari, a gente falar de adolescentes, eles fugirem das relações, eles fugirem do que é incômodo para eles, quando chamam atenção, quando repreendem, quando orientam de um comportamento inadequado, vai ser natural ele tentar se afastar. Mas é a persistência dos padrinhos de estarem ali, de não desistir dessa orientação e não desistir dele, que vai fazer essa relação deslanchar, e lá para frente ele vai saber se relacionar melhor, e ele mesmo às vezes vai pontuar questões que ele também não gostou de como eles foram abordados, do que poderia ter sido diferente, eles vão aprendendo isso. E até exemplificando algumas coisas, né? Você já comeu o suficiente, não precisa comer mais. Você já usou bastante o celular hoje, agora é hora de mudar. Como a gente faz para o filho, né? Acho que são questões que você pode falar com total tranquilidade. Segunda pergunta, como lidar com a família? Aceitação e participação no apadrinhamento. Família aqui extensa do padrinho, né? Avós, irmãos, como noticiar? Envolvendo, né? Veja, quem de vocês tem afilhado? Né? Vocês têm afilhado, né? Eu tenho minha afilhada, eu envolvo, ela conhece minha avó, ela participa da minha rotina, nos finais de semana, quando ela ia dormir em casa, ela participava ali com meu marido, com meu cachorro. Então precisa envolver, não precisa expor a história de vida ou as particularidades, como você não expõe de ninguém, né? Do seu filho ou do seu sobrinho ou do amiguinho do seu filho que frequenta a sua casa. O que você precisa é envolver e eles entenderem qual é o papel que você está fazendo ali, e que você está sendo um padrinho, e que você ali, naquele momento, dentro do núcleo familiar, é referência para ele. Então, que te busquem quando ele fizer alguma coisa que não é legal, que tragam para você e que se envolva nessas atividades cotidianas. Então, você quer apadrinhar, é importante que envolva o seu marido, que envolva o seu filho, porque se você pretende trazer um afilhado para dentro de casa, todos precisam estar em comum acordo com isso, porque todos vão fazer um papel na relação, e todos precisam entender qual é o papel de cada um, porque se isso ficar claro, não vai ter problema, né, Carisa? Exato. Quem mora com você precisa aceitar e também querer ser padrinho ou madrinha, precisa abraçar essa causa. Inclusive o filho, porque ele vai estar dividido um espaço, na hora ele pode achar só a parte divertida, é tipo uma relação de primos. Às vezes tem lá, né, os ciúmes, só que se os papéis vão ficando claros, cada um vai sabendo lidar, vão ter os conflitos, vão ter as dificuldades ali relacionais que são comuns entre as idades, mas se todos desejaram isso,
quiseram isso, todos se comprometem a resolver as problemáticas das relações quando elas surgem. E também tem uma situação que a gente tem que prestar atenção, que às vezes o padrinho fica tão animado com o projeto de apadrinhamento e, vamos supor, já está lá perto do Natal. Ele começou a apadrinhar e ele já quer levar o afilhado para um grande evento de família. É verdade. Aí pode surgir situações que desanimam, que outras pessoas vão falar. Então, eu penso que pode ser tudo muito gradativo, ter esse cuidado de você se apropriar das demandas do adolescente antes de expor ele a grandes eventos que às vezes ele não vai nem saber se portar ali naquele momento. Assim como um namorado novo, namorada nova, Exato. né? Você não vai levar já na grande festa no primeiro fim de semana. Exatamente. Falando nisso, quando é o momento certo de levar para dormir em casa? Quando sente que está maduro? E o que é importante se atentar nesse primeiro momento, quando ele chega a primeira vez para dormir na sua casa? Então, primeiro que, como a gente tem falado aqui, o objetivo do nosso foco é fazer tudo gradativo, é uma construção. Então, começa em grupo, cria afinidade, começa a fazer passeios em lugares externos. Primeiro se conhece dentro da instituição, passeios externos, e aí você vai depois afunilando, começa a sair só com aquele que você teve mais afinidade, né? Quando chega esse momento, você está conhecendo ele está te conhecendo. O momento de, acho que já dá para dormir em casa, é quando todos estão seguros. Tanto o adolescente, quanto todas as partes da família. Então você, o seu marido, o seu filho, ou quem mora com você, sua mãe, né, se você mora com um irmão, com quem você mora tem que estar seguro ali da relação para você poder levar para dormir em casa. Todos estão de acordo? Tá no momento? O adolescente também está seguro? E conversa com a instituição. Levou para a instituição, olha, eu acho que está no momento, e a instituição também vai ajudar a avaliar, porque lá quem avalia é o psicólogo assistente social, né? Exato. E ele vai estar entendendo como que o adolescente está lidando com isso, e aí ele pode fazer a solicitação para o projeto, que ele vai dar um termo ali de que está autorizado a passar para essa fase, que é o pernoite. Geralmente existe uma ansiedade muito grande por parte dos adolescentes por já querer dormir na casa. Eles já têm um anseio por conhecer essa nova realidade. Porém, a gente vai segurando essa relação, fazendo de uma forma gradativa, porque... Sair da paixão, né, Carissa? Sair da paixão e pense que isso é importante também para relações futuras que esse adolescente vai construir. Exatamente. Porque ao mesmo tempo que no início eles se mostram muito resistentes, desconfiados, de se permitir ser amado, chega um momento da vida deles que eles vão buscar por relações para sair da instituição. Então são relacionamentos muito breves e acabam, gente, ficando vulneráveis a qualquer tipo de relação. E aí fica sem profundidade. E se a gente pensar, né, que se a gente quer mostrar novos padrões de relação, uma relação não é assim, te conheço hoje, amanhã eu tô te levando para minha casa e já dorme lá, né? É uma relação que você cria consistência, que você cria... No mínimo, você já saber quais são a parte não legal, a parte de defeitos da pessoa. O lado B, né? O lado B da pessoa. Porque é na convivência que a gente vai ver isso, né? No início é tudo lindo, é a paixão, né? Depois a gente começa a ver tanto o adolescente vê de você, quanto você vê dele. Opa, essas coisas são difíceis de lidar, mas eu consegui lidar assim. Eu consigo. Então, beleza. Já sabemos. Então, podemos... Tem um tempo médio que vocês possam dizer, ou vocês acham que varia muito de caso a caso, da preparação, do como o adolescente está seguro ou não? Varia de caso a caso. Tem casos que precisam até de mais meses até chegar o momento de dormir em casa, e tem casos que é mais rápido, mas a gente recomenda que pelo menos 3 visitas na instituição de acolhimento, mais um mês de passeios externos, porque vai reconhecer o comportamento do adolescente também longe da instituição de acolhimento, vai vivenciando situações de pouquinho, né, de como lidar com isso para depois chegar o momento de dormir em casa. O importante é que ele aprenda que ele tem que confiar na pessoa que ele está dormindo, e a confiança só vai vir com o tempo. E outra pergunta que eu vou emendar. Precisa, no apadrinhamento afetivo individual, dormir em casa? Ou pode ser para sempre, só passar o sábado? Bem interessante essa pergunta, Rafa, porque tem adolescentes que às vezes não estão prontos para esse dormir. Só que precisam dessa relação. E a relação ela já é muito válida nessa troca, né? Então,
Claro que é o ideal que ele possa ter essa convivência familiar, ir para dentro da sua casa, pernoitar, às vezes até viajar com você, né, em finais de semana, férias principalmente. Mas tem adolescentes que precisam de uma certa distância, né, para poder aprender a lidar com as suas emoções, e às vezes se estende mais, e tem alguns que nem querem pernoitar, né? Já aconteceu de não querer, né, também, né? Não querem, e tem padrinhos que também se sentem inseguros. Exato. E não é por isso que não vai poder contribuir, né? Às vezes vai fazer outras atividades com o adolescente, mesmo de uma forma mais individualizada, não num apadrinhamento de grupo, mas individualizado, passa o dia e não dorme em casa. É possível. O importante é você ser esse referencial afetivo e que ele possa te buscar nos momentos de fragilidade, ou até de falar de coisas legais da vida dele, de conquistas que ele teve durante a vida dele, e ele possa te buscar. Então, como vai se desenvolver isso vai depender das particularidades que vai acontecer e que vai ser apresentado ali naquela relação. Só lembrando que a frequência mínima do apadrinhamento individual é uma a cada 15 dias. Pelo menos um contato a cada 15 dias, porque eles realmente precisam. E falando em dormir em casa, uma outra questão que sempre surge também é se o adolescente precisa ter um espaço, um quarto só para ele. Ah, boa. Uhum. Não é? Às vezes a pessoa fala, olha, mas eu não tenho um quarto só para o adolescente. A gente fala que o importante é ele ter um espaço dele para que ele possa dormir. Não seja um espaço adaptado, assim, precisa, se você vai ter um quarto só uma cama na casa, é importante pensar. Então, talvez não seja o caso de levar para dormir. Uhum. E dormir na sala, tudo bem? Até poderia, mas tem que ter um local adequado para ele dormir, né? Um lugar que seja adaptado, então, mas até porque o objetivo do dormir é ele poder construir esse lugar dele também, né, de mais individualidade, coisa que ele não tem na instituição, né, porque a instituição, o quarto é dividido com vários, então ele poder construir, às vezes já tive padrinho que fez um biombo, né, e separou ali a sala em 2 e criou um espacinho para ele, então para ele construir um lugar, o que vocês não precisam se importar é situação financeira, né, não é luxo, o que ele precisa é relação de qualidade, e organização, sistematização de vida, né? Então, horários de refeição, a sua individualidade, organização, que é isso que a gente quer trazer de repertórios novos para eles, né? Última pergunta do slide aqui, já tenho filhos biológicos. Como eu lido com os ciúmes de forma breve aqui? E aí, os ciúmes? Os ciúmes, gente, ele é natural do ser humano, né? Então, se eu tenho um filho, é possível que o meu filho tenha ciúmes do meu afilhado, e o meu afilhado venha desejar ter vivido tudo aquilo que o meu filho vive e que ele não pôde viver. Como que a gente lida com isso? Conversando a respeito, deixando claro qual que é o papel de cada um, né? O papel de um filho, que você vai estar ali sempre, que ele cresceu dentro daquele teu contexto, e do afilhado, que ele passa pela sua vida, né? Ele vem, ele vai, ele não tá morando ali, e vocês estão contribuindo na vida dele, e ele tá também contribuindo na sua vida durante essas passagens. São funções diferentes. Se isso ficar claro, naturalmente, com a convivência, o ciúmes vai se acalmando. Aí, claro, vai surgindo os conflitinhos principalmente quando as idades são próximas, vai surgindo aqueles conflitinhos, igual quando quem tem filho de adolescente leva amigo, às vezes eles mesmos estão ali, brigam e não se desentendem, depois se entendem, e aí vão embora brigado, mas aí depois ligam de novo na outra semana para voltar a se encontrar, que faz parte da relação. Agora, você adulto é mediador e não toma partidos, mas deixa os papéis claros, qual que é a sua função na vida de cada um deles. Se isso ficar claro, naturalmente vai se dissolvendo.